Olá, tudo bem? Meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo aqui. Hoje eu vou te ensinar a fazer a base da manga. É preciso que você, antes de iniciar, você tenha em mãos a base da blusa. E eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando. É muito fácil fazer essa manga e é só prestar atenção nos detalhes. Teve uma pessoa que me pediu para fazer, então eu vim ensinar. Então pegue a sua base e vem comigo aprender. Para fazer o molde base da manga, é preciso que você já tenha em mãos o molde base da blusa. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando a fazer o molde base da blusa sem a pence. Então, se você não fez, é só você clicar aqui em cima nos cards e você faz e retorna aqui para continuar a fazer a manga. Por que eu preciso desses moldes? Porque eu preciso tirar a medida das cavas. Meu molde tá assim feio porque eu reutilizo papel, então você não repara. Eu preciso de tirar a medida das cavas. Como que eu faço isso? Tudo que é curvo eu tenho que medir com a fita em pé. Então eu venho com a fita em pé, contornando todo o formato da cava, medindo bem certinho. Ajuda muito se você segurar a fita assim, apertando para baixo, para ela não sair do lugar. E aí você mede todo o contorno da cava, frente e costa. No meu caso aqui, a frente está dando 20,9 e as costas está dando 20,5. Além das medidas das cavas, você também vai precisar da medida do busto, do comprimento do braço, da largura da mão e da largura do punho. Se você não sabe tirar, eu tenho um vídeo ensinando a tirar as medidas do corpo. Vou deixar também nos cards, você assiste lá e volta aqui. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Pegar o valor do meu busto, que no meu caso aqui, da pessoa que eu estou tirando, está dando 86, dividir por 6, nesse caso vai dar 14,3 e eu vou somar mais 2. No caso, vou utilizar essa medida aqui, 16,3. As cavas eu vou somar frente e costa e vai dar um valor, que no meu caso aqui está dando 41,4. Esses 41,4 eu vou dividir por 3, que no meu caso aqui está dando 13,8. E agora a gente vai utilizar essas medidas para fazer a manga. Para começar a traçar a manga, eu vou posicionar aqui meu esquadro e vou traçar uma linha na vertical que corresponda ao comprimento do braço. A partir dessa linha para cá, eu vou colocar o valor que eu tive aqui do busto, dividido por 6, somado com mais 2, no meu caso 16,3. Então, a partir daqui para dentro, eu vou colocar 16,3 e vou traçar uma linha com esse comprimento também. Ou seja, vou medir aqui e medir cá embaixo e traçar uma linha. A partir dessa linha do meio para lá, eu também coloco o mesmo valor, 16,3, e traço uma linha até embaixo com o mesmo comprimento do braço. E aí eu fecho o retângulo. Agora eu vou pegar o valor das cavas dividido por 3, que no meu caso deu 13,8, e vou traçar uma linha na horizontal. Então, eu marco nessa linha, nessa e traço uma linha assim. E agora eu tenho que traçar uma reta desse meio aqui até esse encontro aqui, do meio até o encontro do lado de cá.
Agora tem que medir o valor dessa reta, quanto que dá, dessa e dessa. No meu caso aqui, está dando 21,5. Eu pego esse 21,5 e divido por 4. E vou colocar esse valor, marcar esse valor aqui nessa reta, nessa e nessa. Então, vai ser dividido por 4, mas vai ter 3 pontinhos aqui dentro. Então, eu tenho 3 pontinhos de cada lado. Nesses 2 primeiros pontinhos aqui, olha, de um lado e de outro, eu vou marcar para dentro do molde. E nesses 2 últimos aqui, eu vou marcar para cima. Então, eu encosto o esquadro aqui na reta e vou marcar para dentro. Da mesma forma do lado de cá. E em cima, eu coloco o esquadro ao contrário. Então, começando da direita para a esquerda, desse lado você vai marcar meio centímetro. Aqui você vai marcar 1 centímetro. Nesse de cima você vai marcar 1,5. E aqui do lado direito, 1,2. Então, meio, 1, 1,5, 1,2. Nesses 2 daqui do meio, você não marca nada. É só esses pontinhos que a gente marcou mesmo aqui, ó. Eu gosto de colocar 1 centímetro para cada lado aqui em cima, para ficar mais retinho a cabeça da manga. Mas aí é questão de gosto mesmo. Mas eu gosto dela colocar 1 centímetro para cá e 1 centímetro para lá. E agora tem que fazer o contorno da cabeça da manga. Primeiro a gente utiliza um lápis, ou se você tem a régua de cava, é uma boa opção, ou a régua francesa também dá certo. Mas eu gosto de ir no lápis mesmo, que eu acho que fica mais bem feito. Esse desenho você tem que começar no cantinho aqui, passando por esse ponto, indo até esse aqui, sobe, vai estar lá no 1,5, encontra aqui no 1 centímetro que a gente marcou aqui, segue reto, encontra no outro centímetro, vai fazendo a curvinha até chegar aqui, ó, no 1,2, contornando aqui, descendo, até chegar nesse ponto, vem até chegar aqui no meio centímetro e depois na ponta aqui. Isso aí é treino. Com o passar do tempo você vai fazer sem precisar até de régua. No começo a gente erra bastante, mas vai acertando, por isso que é bom fazer a lápis. Eu virei a manga nessa posição para eu medir e ficar mais fácil para mim. E aí com a fita em pé, você vai medir todo o contorno que foi feito agora. Toda essa curva aqui, olha. Dessa forma aqui. No meu caso, a cabeça da minha manga tá dando 44,1 e as minhas duas cavas estão dando 41,4. Tá dando uma diferença de 2,7. Tem que dar a mais mesmo para embeber e fazer o formato da manga ficar bonita na cava. Não é bom passar de 3 centímetros, porque fica difícil para embeber depois. Aí, embeber não é franzir, você vai passar um ponto de franzir na manga, mas na hora de colocar na cava, você vai só assentando, não vai dar franzido. Agora, se for muito,
Se tiver muita diferença, ou você tem que medir suas cavas de novo e fazer a manga novamente, ou se a diferença for um pouco só, você pode tirar aqui no centro, aqui, ó, cortar e tirar o excesso que esteja aqui no centro. Se tiver pequeno, você pode aumentar da mesma forma. Aumentar, corta aqui, coloca um pedaço de papel aumentando. Se você vai fazer essa manga sem o punho, você vai pegar a largura da sua mão, acrescentar 1 centímetro. É bom você colocar a fita na mão de jeito que ela passe sem apertar, não fique apertado demais, porque não tem nada para abrir, então ela tem que estar folgadinha. E aí você vai pegar esse valor, no caso aqui, o meu tá dando 22, eu acrescentei 1, 23, e aí pego esses 23 e divido por 2, porque eu vou colocar um valor para um lado e um valor para o outro. Então, vai dar 11,5. Aí eu marco 11,5 para cá e 11,5 para cá. Vou ligar do final aqui embaixo até lá em cima, até nesse pontozinho aqui, ó, dos dois lados. Eu já risquei, então você vai ligar dessa marcação aqui embaixo até lá em cima, dos dois lados. Isso para uma manga sem o punho. Então a base da manga já está pronta, que é costa e que é frente. Você coloca todas as informações e você utiliza essa linha do centro aqui como fio do tecido. Agora, se você quer pegar essa base e colocar punho nessa manga, como que você tem que fazer? Você vai pegar o valor do punho, no meu caso 17, vai somar 2 centímetros de folga, para não ficar apertado demais. Vai somar mais o valor das pregas. No meu caso aqui, eu estou utilizando 2 pregas, que é o normal. E a prega com a profundidade de 1 centímetro. Então, se a prega tem uma profundidade de 1 centímetro, você tem que colocar 2. Como são 2, então 4 centímetros. Soma esse valor, no meu caso aqui está dando 23, divido por 2, porque eu vou colocar esse valor de um lado e do outro. Então, aqui no caso meu, coincidentemente, está dando o mesmo valor da base aqui. E aí, eu vou distribuir essas pregas. A prega, ela fica na parte da frente da manga. Então, o que que eu faço? Eu divido esse valor ao meio. E aí coloco 2 centímetros para cá e 2 para lá. Mas a prega você pode distribuir ela depois conforme você quer. Não precisa ficar preso a isso não. Mas aqui é uma forma, né? E agora a gente precisa da cancela, porque o punho, ele não passa na mão. Ele tem que abrir aqui para ele passar. Então o que que eu fiz? Eu peguei esse valor, dividi ao meio, e aí eu vou subir uma reta. A altura da carcela é conforme o gosto. Isso gira em torno de 8 a 10 centímetros, vou colocar 9 centímetros. E aqui as preguinhas. Você risca só para marcar, mas na hora do tecido lá que você vê a posição certinha. Para fazer o punho, eu já adiantei aqui, fiz um retângulo com o dobro da altura que eu quero do punho, da largura, né? No meu caso, eu escolhi 5 centímetros, então eu coloquei 10 centímetros. E para a largura do punho, eu coloquei o punho mais 2 centímetros. Então, daqui, aqui tem 19 centímetros, porque meu punho tem 17, com mais 2, 19.
E aí eu acrescentei 2 centímetros de cada lado para o trespasse do abotoamento. Então, aqui você pode aumentar também se você quiser. Essa altura também é opcional, você pode fazer mais largo ou mais estreito. E aí eu fiz o retângulo, fechei o retângulo, e quando você pegar o tecido já cortado, ele vai ficar assim, né? Fica dobrado. Lembrando que todos esses moldes estão sem a margem de costura. Tudo você tem que colocar a margem de costura. E aí, quando colocar as pregas, o punho tem que bater certinho aqui, ó. Vai ficar dobrado assim. Se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu tento responder. É preciso que você tenha em mente que essa base, ela serve, como o próprio nome diz, de base. Então, ela serve para você interpretar outros modelos. Então, você pode diminuir a manga, fazer outros tipos de manga, botar volume, e, enfim, serve para interpretar. Então, antes de você cortar no tecido a manga, é preciso que você faça um teste. Coloque num TNT ou num algodão cru, para você ver se ficou um caimento que você deseja. Então, não corte logo no tecido, faça uns testes antes, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou deixar hoje 2 versículos da Palavra do Senhor para você, que se encontra em Salmo 127, versículo 1 e 2. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então tenha em mente que tudo depende do Senhor. Se o Senhor não estiver edificando a sua casa, você está trabalhando em vão. Deus possa te abençoar nessa palavra. É isso aí, gente. Então, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!